Olá, meu nome é Eliandra, eu sou aluna da História da Unicamp e fui convidada pelo projeto Enegrecendo Referências para falar um pouquinho sobre a minha experiência como aluna da Unicamp. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Depois eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência sendo uma aluna negra, né, uma aluna bolsista negra, conseguindo entrar nesse ambiente. Eu venho de uma região de Guarulhos chamada Pimentas. Pimentas faz parte da periferia de Guarulhos e eu saí da escola em 2017 e passei um ano fazendo cursinho pré-vestibular, né? Eu participei do projeto do cursinho comunitário Pimentas, né? Que é um projeto aqui da comunidade que foi criado justamente pensando em inserir os alunos da periferia em universidades como Unicamp, USP e muitas outras, tendo em mente que alunos da periferia não acessavam esses ambientes. Então, houve muita demanda para que esses espaços, né, existissem para ajudar alunos como eu a ingressar em universidades assim. Tanto que agora tem a Unifesp, que é aqui perto, né, que basicamente foi trazida para cá, né, sobre a mesma perspectiva de trazer universidades para mais perto da periferia. Eu passei em 6 universidades dentro desse um ano, né? Eu passei na USP, na Unicamp, na Unifesp, na Unesp, enfim. E eu queria muito entrar na Unicamp, então foi uma felicidade quando eu consegui passar, né? Eu passei como bolsista, como cotista, né? E assim que eu ingressei, eu já corri atrás das bolsas, porque senão eu não conseguia me manter em outra cidade sozinha. Chegando lá, eu consegui a Bolsa BAS, né, que é o auxílio social, e a BAN, que é o auxílio moradia. Só que eu vou falar um pouquinho mais sobre a Bolsa BAS, né, o auxílio social, e o que eu comecei fazendo e o que me ajudou muito a me manter, né. Quando eu fiz o vestibular, eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu queria cursar ou geologia, porque eu era apaixonada por geologia, por arqueologia, enfim, ou história, justamente porque eu queria puxar mais para arqueologia. Só que eu também queria muito a Unicamp, então eu não tentei um curso de arqueologia em outra universidade. E quando eu entrei em história na Unicamp, que eu corri atrás dessas bolsas, eu vi um projeto que eu falei, minha cara, adoro. Que eu amava mexer com mapas e tudo mais, e eu encontrei o projeto na Mapoteca da Unicamp, né, do Instituto de Geociências. A Mapoteca é uma biblioteca de mapas, basicamente. E eu entrei como ajudante nessa Mapoteca, como bolsista, né, e eu auxiliava na organização do acervo, na manutenção dos mapas, enfim, desde a organização física à organização do catálogo, né? E eu lembro que quando eu comecei esse projeto, eu não sabia de nada. Assim, eu sabia que eu gostava de estar ali mexendo com os mapas e sabia que eu estava amando o meu curso, apesar de estar muito assustada com tudo e de não saber nada, assim. Porque quando você é um aluno da periferia, que você vem de escola pública, você não tá entendendo muito bem como é aquela realidade da universidade, né? Principalmente quando você tá longe de tudo. Você tá em outra cidade, assim, sozinha. E quando eu entrei nesse projeto, foi assim que eu entrei na faculdade. Eu comecei a fazer pesquisa sobre Teodoro Sampaio. Meu objetivo com essa pesquisa era colher dados sobre a vida pessoal de Teodoro Sampaio a fim de produzir uma exposição com alguns materiais
geográficos dele, né? Alguns mapas, algumas produções que ele fez durante o período que ele trabalhava para IHGB, se eu não me engano. E eu comecei esse projeto, eu lembro que eu ficava muito assustada porque eu tinha que sair de uma biblioteca para outra com livros enormes para fazer levantamento de dados sobre ele. E eu tentava entender o que eu estava fazendo ali, porque era no primeiro semestre, eu tinha medo de estar pesquisando tudo errado. E até porque a minha coordenadora supôs que eu já era um historiador e eu sabia fazer esse tipo de coisa. E ela supôs certo, porque a gente vai entendendo que a nossa insegurança, logo no começo, ela é porque a gente nunca teve contato com aquilo. E quando a gente tem contato, a gente começa a entender quanto aquilo é importante pra gente, né? Pra gente crescer e pra gente se desenvolver. Então, trabalhando, pesquisando sobre o Teodoro Sampaio, que foi um negro que trabalhou nas expedições de mapeamento, né, do Brasil, e ele foi em diversas regiões com companhias para expedicionar justamente para catalogar essas áreas. E ele, além de geógrafo, ele foi um historiador por conta própria, assim, né? Mas ele foi desenvolvendo trabalhos historiográficos, linguísticos, enfim, ele fez muita coisa. E ele conseguiu produzir um banco de dados, assim, um grupo de livros incríveis sobre a língua de muitos povos indígenas, sobre a tradição de muitos povos indígenas. E isso, quando eu comecei a estudar, foi muito importante, porque eu gostava muito de mexer com mapas e eu gostava muito desse levantamento historiográfico sobre a vida dele, sobre quem ele era. E eu gostava muito também da relação que ele tinha e da forma como ele conseguia desenvolver pesquisas sobre diversos povos que ele nunca teve contato. E, na verdade, ele não pensava em desenvolver isso até o momento que ele chegava e tinha contato e tinha esse interesse. E para uma aluna no primeiro semestre, em dúvida sobre muita coisa, era muito importante. Até porque eu vi os colegas do meu curso que conseguiam, que tinham tempo, né, para conversar, para fazer amizades, e eu no primeiro semestre tinha tempo só para trabalhar e levar a faculdade do jeito que dava. E ver isso, eu via esses colegas falando que gostavam muito de uma área, que queriam pesquisar nessa área, e eu lembro que eu falava que eu não estava ali no primeiro semestre para saber o que eu ia fazer do resto da minha vida. Eu estava ali no primeiro semestre para entender e que eu tinha tempo para ver diversas áreas e para ver diversos tempos, e daí eu pensava em alguma coisa que eu gostasse mais para estudar. E aí eu comecei a estudar sobre pré-história, tentando puxar um pouquinho mais para arqueologia depois. Enfim, eu tinha muito contato com o Instituto de Geociências e depois eu fui vendo que não era exatamente aquilo que eu queria levar. Daí eu fui me apaixonando, né, muito pela história do Brasil, por Brasil colônia, e pensei, não tá mais em arqueologia, porque eu sou muito apaixonada por pré-história cabralina, né, história pré-cabralina. No caso, eu tinha na cabeça que eu ia estudar, que era isso que eu ia fazer da minha vida, sobre os povos indígenas no Brasil, antes da chegada dos portugueses, né, dos colonizadores. Só que é uma história muito difícil de se fazer, de se produzir. E quando eu comecei a ter mais contato com isso, eu percebi que não era exatamente aquilo que eu queria. Então, eu fui me aproximando de outras áreas, como o Brasil, né, Brasil colônia, Brasil império, e fui me apaixonando por outras coisas.
Então, eu terminei esse projeto no IG, que foi muito importante para me construir, para me desenvolver, né, como historiadora, como uma pesquisadora. Eu gostava muito, gosto muito ainda do que eu fiz naquele período. Só que eu comecei a me aproximar da área de antropologia, né? E é o que eu sigo hoje, assim, eu não sou aluna das ciências sociais, eu sou aluna da história, mas eu me enfio ali na antropologia do jeito que eu posso, porque eu me apaixonei por essa área. Quando eu comecei a estudar Brasil colônia, eu li alguns textos sobre a vinda de negros para o Brasil, né, sobre a escravidão dos negros no Brasil, e eu comecei a me aproximar muito do estudo sobre como esses povos eram trazidos para cá dentro dos navios negreiros, né? Como essas pessoas eram trazidas para cá dentro dos navios negreiros. E eu já estava me encantando com a antropologia social. E eu já estava me encantando com essa área de pesquisa, essa área de estudo. Então, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre essa fricção interétnica, né, entre os povos vindos da África para o Brasil e os indígenas que já estavam no Brasil, que são donos do Brasil. E, enfim, esse contato entre diversos povos e diversas culturas formando o Brasil, né, eu fui me encantando ainda mais. Por uma área que eu nunca pensei que eu fosse gostar, porque, como eu disse, eu entrei na faculdade querendo algo assim, ao mesmo tempo que eu dizia que eu queria entender e queria pesquisar sobre tudo e me apaixonar por diversas áreas até me entender, eu tinha na cabeça que eu tava ali na pré-história e que era ali que eu ia ficar. Até eu entender que a faculdade te dá diversos caminhos, e aí você segue o que você mais se interessa e mais te puxa, né? E no caso, a antropologia e a história do Brasil me puxaram muito mais. Hoje em dia eu penso em pesquisar, né? Eu tenho muito interesse em pesquisar justamente sobre essa vinda dos negros para o Brasil, essa relação dentro dos navios negreiros, como eram essas relações e como se dava o sentimento de resistência desses povos, né, o agencialismo desses povos dentro dos navios é muito importante, assim, eu me vejo nisso, eu como aluna negra que começou pesquisando sobre um geógrafo negro em outro instituto e começou a se entender como pesquisadora ali, eu vendo meu interesse em estudar sobre essa resistência negra dentro de navios é muito interessante, né? Porque é um caminho que eu nunca pensei que eu estaria desejando seguir. E, enfim, são aí algumas coisas que eu queria trazer para pensar e queria trazer para compartilhar, né? Sobre o que a faculdade pode te dar. Ela te dá algumas coisas que você não tá ali pensando em seguir, como a antropologia, como a história dos navios negreiros. E você vai se deparando com esse tipo de coisa, você vai se encantando por outras coisas e é isso, né? Ter a cabeça aberta, mesmo se vendo como um aluno de periferia que tá ali tentando entender o universo onde você tá se metendo, é muito importante você seguir esse tipo de caminho, né? Esse rumo que você deseja e que você vai se encontrando, né? Você vai encontrando no decorrer do tempo. E, enfim, a mensagem que eu queria dar é: estejam abertos a experiências, porque a faculdade vai dar experiências. Enfim, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada!